Olá, pessoal! Estamos ao vivo aqui nos canais do 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou com o meu queridíssimo Cássio Cardoso nessa live que tem a direção do meu também querido Gabriel Costa. Traíra, descobri que é traíra, tá? Mas ainda assim é um querido. A gente está aqui nessa live para acompanhar mais um triunfo do Tricolor de Aço, dessa vez pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, quando o Bahia venceu o Vasco por 1-0, com um gol de Eric Pulga, que nem precisou pular. Perdão, um trocadilho, Carlos, você me inspirou. Mas Eric Pulga, sem precisar pular, faz um gol de cabeça, que é suficiente para garantir o triunfo tricolor. E é isso que a gente começa a contar a partir de agora, meu Cássio Cardoso. Vamos falar de mais uma tarde de festa na Arena Fonte Nova, com a Arena Fonte Nova lotada, pulsante, apoiando o time e comemorando o triunfo, que é o mais importante aí, né? No fim das contas. Você está no silencioso ainda, meu lindo, mas já dá para ver aí. Agora aqui, agora rolou. Pois é, meu irmão, um abraço para você, assim, um abraço para o Sempre bom Gabriel lhe ver, também. meu irmão. Porra, é um prazer, meu irmão, uma satisfação dividir com você as lives. Saudades que Nossa. não acabam. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fiz um trocadilho no início do meu texto que deu salvo-conduto para qualquer outro. Foi. O pulso ainda pulga. Puta merda. Ah, mas essa é boa, porra. O Essa pulso é ainda boa. pulga. Ainda pulga. Porque desde 18 de maio, 6 meses, que Pulga não faz um gol, né? Passou muito tempo lesionado. Lesionado, Fez, exato. fez o gol de cabeça no Bavi, um gol importante, que abriu o placar. O Bahia já tinha um a menos, expulsão do Jean Lucas, naquela ocasião. E ele fez 1-0 e jogou bem, enfim. E hoje fez o gol de uma vitória que foi muito importante para o Bahia, porque permite que o Bahia continue sonhando com um G5, né? Isso, O muito Bahia, importante aí estar presente nessa fase de grupos da Libertadores, né? contra o calendário, por muitos aspectos da próxima temporada, e também para que o Bahia dê um passo à frente novamente, né? A gente, talvez, Celso, se o Bahia não for a fase de grupos direto, mas com uma pontuação melhor do que teve na temporada passada, já é melhor, né? Já é o recorde de pontos do Bahia, numa Série A, 56. Ainda Acabou de faltam 10 ultrapassar, né? jogos. Passou, era 53, né? Isso. Chegou em 53 lá contra o Inter, mas perdeu o jogo do Fortaleza, aí ficou numa situação ainda estagnada. Hoje venceu, já é a maior pontuação da história do Bahia em pontos corridos. A questão é que, para o contexto, não ir direto à fase de grupos vai gerar uma frustração, porque o Bahia chegou para esse momento do campeonato em que basicamente dependia de manter o aproveitamento 100% em casa e buscar 1 ou 3 pontos fora em 2 jogos, seja Juventude ou Fluminense. Mas o Bahia já não cumpriu com esse planejamento logo na largada contra o Fortaleza, né? Tomou aquele 3-2 de quinta-feira passada. E para Numa partida, pô, que não podia ter cedido espaço para esse revés, para esse não, tropeço. não, Muito duro. não. O Bahia desperdiçou ali uma oportunidade que quando o Bahia consegue vencer em casa, Palmeiras e Flamengo, desfalcado como o Bahia estava, o Bahia gerou uma vantagem competitiva para muitos dos seus adversários, em relação a muitos dos seus adversários, né? E aí que se esperava que quando o Bahia pegasse adversários que são mais ou do quilate do Bahia ou inferior ao Bahia, que o Bahia pudesse impor o seu jogo e somar 3 pontos. Foi um pouco do que aconteceu hoje contra o Vasco. Mesmo que o Bahia não jogue bem, o Bahia tem que vencer. Eu acho que E essa o tem que ser problema, e o a problema, tônica. Cardoso, é que com essa campanha que o Bahia vem conduzindo ao longo da Série A, onde tem a melhor performance como mandante, mas se apresenta como um time que oferece oportunidades para boa parte dos adversários que enfrenta nessa Série A. Quando ele desperdiça
pontos como os que ele desperdiçou contra o Fortaleza, obriga o Bahia a ir buscar esses pontos fora. E assim, dentro dessa corrida que a gente está falando, talvez esses pontos só consigam ser buscados na última rodada lá fora contra o Fluminense, né? Porque se for falar de peso, talvez seja só isso aí, né? Em termos de peso, de assim, quando a tabela se desenhou, eu fiz uma projeção de 10 pontos nos últimos 15. Eu imaginei perder 2 contra o Juventude, 3 contra o Fluminense, e o Bahia ganharia um do Juventude e as 3 em casa, contra o Fortaleza, Isso. Vasco e Sport. Pronto. Então você está na mesma pegada que eu também. É Isso. assim que eu imagino. Perdeu Também. do Fortaleza, ele vai ter que conquistar 4 pontos fora de casa. Pronto. Essa é a conta que eu faço. No mínimo. Ainda que seja contra o Juventude, né? Você Sim. vencendo o Juventude e empatando Com o contra o Fluminense. Fortaleza. Perdão, contra o Fluminense. Isso. Porque não vai ter muito para onde. Não tem mais assim conta para fazer. E evidentemente não estou imaginando negociar ponto contra o esporte, né? Mas Não, aí não pode, de forma alguma. é, Aí são 3 pontos que tem que estar na conta. tem que estar na conta. Então, o cenário para esse jogo. E aí, lógico que, quando a gente fala de campeonato, o Rachid está aí para isso, muito bom, inclusive, com todas essas perspectivas. O Botafogo, ele criou uma gordurinha, né? 2 pontos ali de vantagem. O Bahia vai precisar de jogo fora em relação ao Botafogo. E vou lhes dizer, viu? Os dois jogam fora, né? O Bahia pega o O Juventude Juventude e o Botafogo e o pega o Botafogo pega o Corinthians. Corinthians. Perfeito. Isso. Aí vamos lá. Se o Bahia, o Juventude, com a vitória do Vitória, a zona de rebaixamento foi para 37. Isso. Se o Santos amanhã soma ponto, Juventude vai ficar numa situação bem difícil, porque você está 5 pontos, no mínimo, de escapar, faltando 9 para disputar, complicadíssimo. E o Inter tirou o alvo das costas, né? Tirou aquela vitória contra o Ceará lá, foi um negócio impressionante. Então talvez o próprio Ceará fique com um alvo nas costas, vai depender do que aconteça com talvez o Mirassol. Por enfrentar Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, talvez realmente o Ceará esteja com um alvo ainda que pequeno, né, nas costas, porque imaginar que ele não vai fazer um ponto também, sabe? Eu não acredito também, não. Eu acho que ele vai pontuar. Eu acho que a última rodada tende a ser uma rodada bem diferente do que os prognósticos apontam. Por exemplo, acho que pode ter o Palmeiras desmobilizado contra o Ceará. Porque o Palmeiras pode ter perdido o título. Isso. É possível que o título chegue para o Flamengo já na próxima rodada. Mas se não for agora, na penúltima contra o Ceará, fatalmente o Flamengo conquista o título. Aí o Palmeiras vai dando férias para a galera para o jogo do Castelão, entendeu? O São Paulo, e aí olhando para o viés do Vitória, disputa de rebaixamento. O São Paulo vai pegar o Vitória no Barradão. O Vitória tem que contar com esses 3 pontos do Barradão, que o São Paulo vai vir desmobilizado, férias. Isso. O Cruzeiro, que é aniversário do Santos na última rodada. O Cruzeiro vai estar focado na Copa do Brasil. 3 dias depois entra em campo. 2, 3 dias depois vai estar entrando em campo. Joga na semifinal. Se o Flamengo já tivesse sido campeão, o Cruzeiro não vai ficar se matando para ganhar um segundo lugar do Palmeiras. Não vai. Entendeu? Não vai. Aí você tem ainda a possibilidade de botar... nem isso. Eu acho que o Cruzeiro já não tem mais esses objetivos agora, sabe? Agora já está em altitude de Cruzeiro. Vou de Cruzeiro. Tá jogando agora com o Corinthians, né? Tava dando 1-0. Ainda tem matematicamente chance de título, mas vamos combinar que é uma questão apenas de protocolar, né? 3-0 nesse momento que a gente tá gravando. 4? 3? Passando o carro. E Caio Jorge já fez 2, então. 3-0. 3-0. O outro foi de Arroio. Então o Cruzeiro, ele deve fazer o suficiente para garantir seus 3 pontos, a fase de grupos na Libertadores, mas contra o Santos pode não ser o time. O próprio Corinthians pega o Juventude, e aí talvez seja o jogo contra o Bahia, a última cartada do Juventude mesmo, né? Porque depois o Juventude pega o Santos, que é um adversário direto em Caxias, e pega o Corinthians fora. Mas pode ser um Corinthians focado em Copa do Brasil também, já livre do rebaixamento. O próprio Bahia vai pegar um Fluminense 3 dias antes do Fluminense enfrentar
o Vasco. Então, agora o Vasco, talvez não possa dar esse luxo. O Vasco tá 42 pontos, cara. Isso, O Vasco exatamente. tá, o Vasco tá desenhando bonitinho ali um problema para ele, parecia improvável, mas perdeu a quinta seguida, né? Eu não tinha nem colocado o Vasco também no radar. E o Vasco, se não estou enganado, o próximo jogo do Vasco é o Inter, em São Januário. Conferindo agora. É exatamente. O Inter é em São Januário. Então você vai ter ali, provavelmente, dos 4 das semifinais da Copa do Brasil, 3 devem mesclar a reta final. O Vasco não dá para saber ainda. Então, muita coisa pode ser diferente. Mas eu digo para você o seguinte: para o Bahia não contar com o imponderável, ele vai precisar ganhar jogo fora. Porque é mais Pronto. provável você ganhar o Juventude do que ganhar o Fluminense. Para o Isso. Bahia é muito difícil os dois. Até historicamente, se não me engano, o Bahia só ganhou o Juventude lá uma vez Mas e é foi muito Série ruim B. jogar em Caxias. Pô, você é doido, velho. Série B. Então deu 1-0 lá. 2009. O técnico do Bahia era Paulo Bonamigo. Depois disso, não lembro do Bahia ter vencido lá, não. Então é bem complicado. Ganhou lá contra o Grêmio ano passado, 2-0, mas foi um ano de campo do Grêmio, no Alfredo Jacome. Então realmente é um E vai cenário aí ser pro a Bahia. próxima rodada, né? E vai ser meio que uma Sexta-feira. final, uma decisão Os para dois. Bahia. É. Para o Porque o Juventude também, de Juventude, se fato. perder, pode ser matematicamente rebaixado. Né? Rebaixado. Verdade. E aí Verdade. isso é bom pro Bahia. Porque assim, uma coisa é o Juventude se estivesse fazendo a situação do Vitória, esqueça. Ele vem franco Aí, atirador, né? aí a torcida vem junto, vai com. No caso do Juventude contra o Bahia, é talvez um fim de festa, sabe? Viver um Aham. luto ali em campo. E aí o Bahia pode tirar um Aham. proveitinho disso. Porque os resultados podem não ajudar. Se o Santos vencer amanhã o Inter no Beira-Rio, é um desastre completo. Porque vai para 7 pontos. Né? Isso, isso. Aí já foi. Aí, Aí na foi. verdade, é 7. 6 se for contar o Vitória, que vai ficar dentro da zona de novo com 39. A zona vai estar com 39. Aí, meu irmão, é É, desespero. a zona vai. Exatamente. Se o Exatamente. Santos vencer O Santos amanhã, vai a para zona vai ficar com 39. 39 pontos. Aí vai para 8 pontos. Aí vai para 8 pontos, o Juventude não vai conseguir Não vai reagir, tirar não. 8 pontos em 3 rodadas. Em 3 rodadas. Aí vai realmente desmobilizar e aí Vai talvez mesmo. seja a oportunidade para o Bahia. Mas, e a gente tá conversando isso, Celso, porque hoje tinha que ganhar. E E aí ganhou, ganhou. né? E Ganhou. ganhou. E falando do jogo, meu amigo, primeiro algumas novidades na escalação, né? Uhum. Everton Ribeiro finalmente foi titular depois de se recuperar ali do câncer de tireoide. O que não deixa de ser uma alegria, né? Para todo mundo que gosta de futebol, né? Para Porra, todo mundo que sem gosta de dúvida. futebol. Sem dúvida. Para quem gosta de futebol, para quem Tem empatia pelo tem ser a humano, né? empatia, exatamente. A empatia pela figura humana, o cara. Você vê que gosta de jogar futebol, já ganhou tudo na vida, continua se dedicando bastante. De novo vai chegar a 60 jogos na temporada pelo Bahia. Ano passado, se não me engano, foram 64, 64, só dele. Não é o Uhum. time todo, não. Dos Uhum. 80, Everton vai jogar perto de 60, pô. E olha que o Bahia mesclou várias vezes. Então, um cara que Uhum. gosta do que faz é fundamental para o Bahia. Fundamental, Cara, porque ele raciocina numa velocidade não, ele traz muita qualidade diferente. para o jogo, pô. Você é Ele dá. doido. E aí você sente prazer em assistir. Sabe? Pô, ele traz É qualidade pro prazeroso jogo, é assistir isso. Everton Ribeiro jogando. Cara. Prazeroso. E hoje ele foi titular e vou dizer, foi o melhor do Bahia. Tá vendo? Foi o melhor do Bahia. Capitão, melhor em campo. Melhor em campo. Ele teve uma concorrência dura do Acevedo, Olha aí. que Acevedo já tinha entrado bem. Ele foi titular. O que acontece? O Rogério Ceni ele dá uma equilibrada, né? Tanto o Everton Ribeiro, que em tese só poderia jogar 45 minutos, contra o Caio Alexandre, estão voltando de lesão. Na zaga, você já não tinha o David Duarte. Aí teria que ser ou Gabriel Xavier voltando de lesão ou Canu voltando de lesão. Deu Canu. Gilberto tava voltando de lesão. E aí deu Arias. Ele preferiu Arias, Thiago Arias. Ele foi mexendo um pouquinho para que o Bahia tivesse um certo equilíbrio, principalmente para não ter perda grande da parte de ritmo de jogo. Aí Caio Alexandre foi reserva, aí Acevedo foi titular. E fez valer a titularidade, tá? Um nível de acerto muito alto. E aí entra aquela coisa. Você não consegue que 4 jogadores carreguem os outros 11, os outros 7, velho. Não Você consegue. precisa que tenha uma conta mais equilibrada. É. E não dá nem para chamar de 4. Porque Everton Ribeiro jogou uma barbaridade. Acevedo foi muito bem. Ademir foi bem. E Santiago Arias, para os parâmetros recentes dele, ele foi bem. Mas Canu estava inseguro. Você Mingo estava falou de inseguro. Ademir, né? Ademir, falei. Falei Ademir Everton, jogou, Ademir.
Everton, Jogou Ademir bem, né? e Acevedo foram os melhores do time. E Santiago Uhum. Arias, ele teve assim uma percepção positiva por conta da sua forma recente, que é tão dramática, que o fato dele ter feito uma partida de poucos erros já o colocou numa condição favorável hoje. Mas, por exemplo, talvez ele tenha errado tanto quanto o Juba, mas eu espero mais de Juba. Juba Uhum. foi bem na fase defensiva, mas na fase ofensiva foi lento, inseguro. Pulga fez um gol de destaque, mas Pulga estava mal. E não é aquele cara que está mal que se esconde. É o cara que está mal e tenta sair desse É, buraco eu negro. sei, conheço o perfil. E aí ele está E se assim, dedicando bastante. eu acho que é melhor do que o que tá mal e se esconde. Por incrível Ah, que eu também pareça. acho, eu também acho, eu também Porque eu acho. acho E que ele ele tá mais perto de melhorar. de acertar. Não à É. toa, né? Acabou fazendo o gol da vitória. Então, o que acontece? Muitos jogadores, o José Lucas estava mal, o José. O Bahia tinha 4 jogadores em um momento bom e os outros 7 para baixo. Ronaldo não, que. Mas enfim, os outros 6 de linha. E aí, meu irmão, você podia ter a bola como teve, aí o Bahia tem muito mérito, o Bahia ficou com a bola o tempo todo, né? O primeiro tempo inteiro. Vasco, pouco, uma outra janelinha ali de 2 minutos, saiu com troca de passe, não ameaçou, não deu um susto no primeiro tempo. O Ronaldo encaixou uma bola do Ryan, que foi chutada lá, mascada, lá na intermediária. Só que o Bahia, por conta desse desequilíbrio individual nas performances, ele acabou criando muito pouco para o domínio que teve, sabe, Celso? Foi um time que teve volume, jogou bola na área, tentou pela direita, tentou pela esquerda, mas Cinquenta e cinco finalização. por cento de finalização contra 45, obviamente. 19 finalizações contra 7. É isso, mas não são finalizações qualificadas, assim, sabe? 4-1 É, na Barra. na barra. Só que a defesa, a mesma Vera que o Jardim teve que fazer, foi um contra-ataque que a Ademir bateu cruzado. E isso acabou fazendo com que o Bahia tivesse uma certa pressão sobre ele, porque o Vasco não estava bem, o Bahia estava melhor que o Vasco, mas isso não significava que o Bahia estava bem. O Bahia tinha dificuldade para infiltrar, para finalizar. O Léo Jardim fez uma defesa que foi assim, realmente necessária, as outras era a bola passando, chute para fora. Era um Bahia muito no quase ali. No segundo tempo, o primeiro tempo terminou 0-0, assim, não tem questionamento, certo? No segundo tempo, o Diniz fez algo que me preocupou. Ele tirou o Matheus França, que estava substituindo o Felipe Coutinho, e colocou o David. Porque aí, o que acontece? A partir dessa troca, ele tira o Nuno Moreira, português, da faixa, da beirada pela esquerda, traz para o meio, onde um cara com a qualidade refinada que ele tem, pode criar problema. E o Certo. Matheus França era um cara meio nulo, assim, não estava nem na marcação, nem na construção, ajudando tanto. E você bota o David, que é um foguetinho, né? Pela esquerda, para fazer pressão. E aí do outro lado já tinha o Andrés Gomes e ainda tinha o Ryan centralizado. Eu imaginei, perdão, que o Vasco fosse sair para jogar. Mas o Bahia não deixou. O Bahia subiu o tom, foi ainda mais incisivo na posse, na pressão para recuperar a posse pós-perda. O Vasco começou a buscar bolas longas e aí Canu foi muito bem a partir desse momento em especial, protegendo bola com o Ryan, buscando jogadores ali para começar a jogada. Mas era um primeiro tempo do Bahia de vamos que vamos, umas 43 mil pessoas na Fonte Nova. Tinha a torcida do Vasco, mas a maioria absoluta, claro, do Bahia. E a torcida tentando empurrar, mas você sentia aquela coisa, mas no bufo, não vamos que vamos. Porque o Bahia girava, circulava, mas esbarrava ali naquele momento ali da funilar. Faltava um chute, um passe, uma decisão certa. E o jogo estava ganhando contornos mais dramáticos. E aí, velho, veio um lance curioso, cara, assim, bem parecido. É parecido, é porque é o mesmo personagem, né? E causou o mesmo estrago. Em 2024, o David, pelo Vasco, foi expulso por dar uma cotovelada no Gilberto, ali na mesma região, próximo um pouco de onde ele foi expulso hoje. Ponto esquerda é para quem ataca para a ladeira da Fonte das Pedras, para onde fica a Na, torcida do Bahia. na quina da grande área. É. Ano passado ele deu uma cotovelada em Gilberto e foi expulso, estava 1-1. Uhum. O Bahia passou a pressionar e no finalzinho o Oscar Estupinan Mudou o fez o jogo. segundo. Venceu. Nesse ano, ele dá um pisão no Canu, a expulsão é Não. justa, Ele dá o inquestionável. pisão e faz o. Ele já faz a carinha, isso, faz a carinha de meu Deus. É. Vale a pena ver de novo. E viu mesmo, vermelho para ele. E de novo,
tem um castigo. Mas nesse caso de hoje, o castigo veio a galope. Vem. Porque a expulsão acontece, o lance da 5 expulsão minutos, 6 acontece. minutos. A expulsão acontece aos 22, mas teve toda uma demora para a bola voltar a rolar, Canu ser atendido, porque foi um pisão forte. Aos Foi 28, um pisão forte no tornozelo. foi, Podia né? Ele ter foi. quebrado a perna, podia Rapaz, ter torcido o tornozelo de forma grave, com risco comprometimento de grande. ligamento ali. Foi um Risco pisão grande. feioso, pô, Foi feioso. feio, foi feio. E o cartão vermelho inquestionável. É. Aí vem uma bola, a bola parada do Bahia, direta, é uma bola parada questionável. Hum, Ofensiva, sem dúvida hum. nenhuma, terror. E defensivamente você tem ali bons e maus momentos. Eu acho que defensivamente dá para você tratar como razoável. Mas, curiosamente, o Bahia está tentando aprender a se virar melhor com a bola parada, muito na cobrança rápida. No segundo gol contra o Fortaleza, na semana passada, na quinta-feira, dos 3-2, é uma Uhum. cobrança de escanteio rápido naquele cantinho ali onde foi hoje. Everton Verdade. aciona Ademir vai acionar Thiago. Coisa rápida ali. E agora a mesma coisa, né? Everton Mesma coisa, acionou só o que aí foi o Michel Ademir. Araújo. Escanteio pro Bahia, Michel Araújo pega a bola e cobra rápido. Michel, E é verdade. É Michel, é Michel. Aí Ademir ele toca para carrega ali. Ademir. Ademir abre para a perna esquerda. Olha aí o gol. Aí vem Ele abre Puguinha para a perna esquerda atacando. e cruza aqui no segundo pau, né? Isso. Apostando que essa linha vai chegar. E isso, para mim, tem cara de jogada ensaiada. Isso é treino. Você pegar o gol do Bahia contra o Mirassol no primeiro turno, foi bem parecido, só que Pulga se bate com a trave. Não sei se você lembra. Lembro É sim. muito parecido. O cruzamento é de Juba, vem da direita, pé trocado, só que foi Juba, que estava ali para cobrar escanteio, e encontra Pulga no segundo pau. Ele cabeceia, chega, não precisa pular para cabecear, ele chega rápido para atacar a bola, e aí se choca com a trave na hora que faz o gol. E o Bahia empata o jogo naquele momento. Terminou 1-1 e esse foi o gol do Bahia. Então, vem a cobrança rápida, o Ademir cruza, quinta assistência dele nessa Série A, 13ª na temporada. E ele acaba contribuindo decisivamente de novo para o Bahia fazer 1-0. E o Pulga, Celso, não fazia um gol desde 18 de maio, né? Então, 6 meses, Desde antes da lesão, né? chorou copiosamente, não estava fazendo um bom jogo de muitos erros, mas é aquilo que você falou, né? Um cara que ele não permite que os erros ditem a participação dele no jogo. E Uhum. aí ele foi assim decisivo, fez o gol, 1-0, E 0 29. veja, meu lindo, Ah, eu encaro isso como um pacote completo, ah, sabe? Não dá para você dissociar uma coisa da outra, porque veja, é, quando você pensa em Eric Pulga, lógico que ele é um jogador coletivo também, mas a característica principal dele é ser um jogador individual, no sentido de sim, que a grande diferença dele o que ele entrega de diferente, né, e que faz com que ele seja valioso, né, para um time consequentemente, para o seu treinador, é o que ele faz individualmente, é o diferente que ele provoca, é a quebra de linha, é, que vem com um drible desconcertante, que vem com uma arrancada muito confiante, atacando o espaço de forma muito precisa, para fazer um drible seco antes de uma finalização precisa também. E isso, para mim, é um pacote completo, porque isso passa diretamente pelo aspecto da autoconfiança, é como o jogador enxerga a si próprio, sabe? É como o jogador enxerga a própria capacidade. Ele tem que acreditar que ele vai conseguir efetuar aquele lance, concluir aquele lance de forma bem sucedida antes de começar a jogada. Então, é, antes de tentar o drible, ele tem que ter confiança nele mesmo que ele vai dar o drible. Se ele isso. titubear por uma fração de segundo, não vai funcionar. A gente está falando de futebol de alto rendimento, a gente está falando de marcadores extremamente inteligentes, capazes, Fração de fortes segundo faz muita fisicamente. diferença, velho. Então, esse ímpeto dele, ele é um pacote completo. Ele vem para o bem e vem para o mal. Se ele tiver bem, ótimo, ótimo, excelente. Porque ele bem, ele vai ter essa autoconfiança e significa que ele estando bem, ele vai efetuar um maior número de lances diferentes, de lances que quebram a lógica, de lances que quebram o balanço e o equilíbrio da equação do campo de jogo. Ele é o cara que desequilibra, ele é a variável que realmente
você não consegue ver o que vem dali. E se ele tiver bem, esse percentual vai ser maior. Se ele tiver mal, vai ser como hoje. Mas se a estrela dele brilhar, ele vai guardar também o dele como hoje, né? E ele tem estrela, velho. Ele aparece em momentos cruciais. Ele realmente conseguiu resgatar ali um pouco dessa importância. É só lembrar que o quanto ele foi destacado no melhor momento do Bahia na temporada, né? O Bahia investindo, trazendo jogador, ele chega ali na Série B e vira titular, velho. E não virou, e ninguém deu questionamento, não. Você não tinha como questionar, pô. Então foi assim, importantíssimo pro Bahia e pra ele, porque eu acho que ele vai ser outro jogador depois desse gol, tá? Ele vai Também ser. acho. Também Ele vai ser acho. outro jogador. Ele tava pressionado, ele se cobrando muito pelo que vivia por cada lesão, enfim, esse jejum de gols. Só que aí, Celso, futebol, né? Ele é futebol um bicho miserável. O Bahia com a mais faz 1-0. Eu falei, agora o Bahia vai abrir uma caixa de ferramenta aí, vai dar uma Aham, sacolada. aham. O Bahia chegou até a ter dois contra-ataques, o Vasco foi pra cima com tudo, o Verratti foi pro jogo. E aí aconteceu uma lambança. E foi lambança, o Mingo já tinha cartão amarelo. Aí sobe um. Como o Verratti vai pro jogo, o Rogério Ceni chama o Gabriel Xavier para fazer uma marcação praticamente individual no Verratti. Ele não ia tirar o Mingo, ele não ia tirar o Canu para botar um zagueiro, ele ia tirar o Acevedo. Só que aí parece que Mingo sente um cansaço, pede para sair, a substituição é trocada. Aí Mingo vai tirar a caneleira dentro de campo ainda. O árbitro pedindo para ele adiantar o lado, estava 1-0 pro E Bahia, ele já vai tinha dar um amarelo. amarelo, né? Já tinha amarelo. Aí o árbitro expulsou. Aí, meu irmão, o jogo tinha Ficou tudo para terminar em dramático. paz. O Vasco teve a única grande chance do Vasco, foi um cruzamento que veio da esquerda, que o jogador cabeceou à frente até do próprio Derrete e ela foi para fora. Mas foi o mais agudo do Vasco, foi justamente nesse momento que o Bahia perdeu um pouco ali da organização. O Michel Araújo, o Bahia já tinha feito 5 alterações, tomou uma pancada no joelho, não estava se aguentando em pé e o Bahia não podia trocar. Então tinha risco do Bahia ficar com 1 a menos, inclusive, na reta final. Então o Bahia acabou tendo que. Caio Alexandre foi pro jogo, enfim. O Bahia acabou tendo que fazer um jogo mais pragmático mesmo, de sustentar a vantagem, de ficar com a bola, de buscar menos o gol, porque o importante é conseguir os 3 pontos, né? É chegar a 56, é seguir vivo aí na luta pelo G5. E o Bahia conseguiu, e isso ficou claro. Não foi um grande jogo, não foi um jogo vistoso, mas a torcida do Bahia aplaudiu e celebrou bastante ao final dos 90 minutos, porque era o que importava, era o Bahia somar 3 pontos hoje contra o Vasco. Muito bem, meu lindo. Isto posto, vou pedir para o meu caríssimo e traíra Gabriel Costa trazer aqui para a gente o campinho, onde vamos seguir. Olha aí, o campinho tá demais. Não sei se você tinha visto essa versão atualizada do campinho, meu irmão. Eu vi. Com placa, com as nossas placas de publicidade. Muito bom, cara. Isso é Fred, tecnologia. Essa tal tecnologia veio para ficar, viu? por isso que ninguém gosta de publicidade. Vamos lá, meu lindo. Vamos lá, meu irmão. Ronaldo. Vamos começar falando do nosso caríssimo Ronaldo. Você fez uma breve menção ali a ele e eu Foi. queria entender o que é que você quis falar. É o sarrafo, né? O sarrafo dele é larga abaixo, né? Larga abaixo, mas eu preciso reconhecer, o gol do Bahia deixou de ser um problema. Deixou de ser, né? É, claro, pra gente aqui, que viveu o Ronaldo ali do início, pronto, o jogo-chave, o jogo que deixou o desespero e pareceu o fundo do poço de Ronaldo foi a abertura do retorno contra o Corinthians no primeiro tempo lá. Foi O muito ruim. Ronaldo errou tudo o que podia, o que não podia, e foi obra e graça do Espírito Santo, Nossa Senhora Tricolina, o Afere, quem tá assistindo, que o Bahia não saiu derrotado naquele primeiro tempo, saiu ganhando por 2-1. Foi inacreditável, coisa de futebol. É. Porque o que o Ronaldo errou, era como se o Ronaldo tivesse com aquele óculos de grau forte, sendo que ele não tem problema de vista. Aí você bota o óculos e fica todo tonto. Ele parecia que estava assim. E aí, sabe, uma visão saudável com óculos forte? Sei Parecia o demais, sei Ronaldo. demais. Minha mãe E tem aí, 30 de miopia. quem é, rapaz? Minha mãe. É mesmo, velho. É. Caramba, E, eu tinha 9 e era um e negócio veja, e desesperador. veja,
Já fez cirurgia. Já fez. Já fez. Voltou rápido, foi? Velho, assim, voltou rápido e voltou quase pro estágio de antes. Aí É você me deixou assustador. preocupado, porque eu fiz cirurgia em Não, não, mas o 2021. dela foi muito rápido. Foi muito, Foi? muito rápido. Ah, tá. Eu fiz em 21. Eu hoje dirijo de dia sem óculos, confortavelmente, mas quando eu pego estrada, mesmo de dia, eu uso óculos. E de Melhor. noite, seja estrada, seja cidade, eu uso sempre óculos para dirigir. Aí uma outra, tô na lousa, assim, na pós, eu boto óculos para dar também uma segurança, mas eu consigo fazer as coisas aqui tranquilamente sem óculos também, principalmente para Uhum. enxergar para perto. Mas vamos lá, Sim. o Ronaldo, eu vou colocar o verde, o segundo verde, né? O verde, O verde, verdinho. o verdinho, porque assim, Ronaldo foi exigido, Cássio, não foi. Mas Ronaldo precisou jogar com os pés e correspondeu bem. Inclusive, tem um lance no segundo tempo que ele recebe um melão. Bola vem ali numa agrestia danada da zaga. Ele domina ela. Bola vem do alto, tá? Não vem no chão, não. Ele chama ela Uhum. na coxa e sai jogando pro lado assim, tranquilizando. Pô, Falei, olha quem te viu, quem te vê, Ronaldo. no Barba você chamava ele para ataque. Dava pra Depois jogar, do lance dava pra desse. jogar. E no que diz respeito a. Assim, o Bahia fez um jogo coletivamente, do ponto de vista defensivo, muito seguro. O Vasco não finalizou com perigo. O Vasco não teve uma finalização em direção à meta muito perigosa. O Ronaldo não precisou trabalhar nesse sentido. Trabalhou em saídas de gol, um chute fraco do Ryan no primeiro tempo. E o lance mais agudo do Vasco foi uma cabeçada que não foi no gol, para fora. Então o Ronaldo fica aí por conta do jogo com os pés com esse verdinho. Muito Santiago, bem. vou botar também um verdinho. Muito bem. Porque aí talvez eu esteja colocando como. Porque assim, talvez é aquilo que eu falei mais cedo. Talvez eu queira dizer, porra, o cara colocou Santiago no verdinho e colocou Juba no amarelo. Por quê? Porque eu espero muito mais de Juba. O sarrafo é E mais Juba, alto. o sarrafo é mais alto. Arias, ele fez um jogo digno, bola no pé, não virou um desespero, como vinha acontecendo. Talvez não tenha sido tão disciplinado taticamente o tempo todo, porque tinha horas que ele não era para ele subir, ele se picava, e o Rogério estava dando xerique ali na beira do gramado. Mas ele errou pouco, o Arias, pelo menos do que eu pude ver do jogo. Me chamou a atenção ali que, para os padrões dele, ele fez bem. Já Juba, muito participativo, buscou o jogo, construiu por dentro, foi pro lado do campo, mas bola parada, não teve o brilho, o refino de Juba ainda, sabe? Não estava bem no cruzamento, né? Não, não, não. E aí eu deixei ali com amarelo mesmo. Certo. O Acevedo eu vou dar o verde máximo ali, lá em cima, né? Certo. Pela partida, ele que Um dos segurou muito melhores, a um onda, dos melhores em campo. dos melhores em campo, perfeito. Segurou muito, muito a peteca de um Bahia irregular, Jean Lucas, que eu já posso chegar para ele aí, amarelo. O jogador que, apesar de participar muito, tem errado bastante, tem tomado decisão ruim, tem executado gestos técnicos muito ruins do Jean Lucas. Não sei se é uma questão que parece recorrente. Ano passado ele sofreu muito também na reta final, mas tá aí o amarelo, tá de bom tamanho. O Acevedo teve Ó, que trabalhar pelo Clésio, Jean Lucas. nosso querido Clésio Vilaronga, tá? Aqui Sim, no nosso chat, falou: tem que parar de mandar jogador para a seleção, voltam e deixam a boa fase na Granja Comari. Curiosamente, de fato, né? Jean é, Lucas não voltou bem, né? Da convocação. Juba não dá para dizer ainda que não voltou bem, né? é. E a partida de Juba, defensivamente, não foi assombrada, não, velho. A questão É, foi mais na produção ofensiva. A produção ofensiva dele que verdade. deixou mais a desejar. Everton Ribeiro, pode botar aí o fraque, o 10, enfim. Esse, É esse, foda. esse é demais. É Esse é foda. demais. Já, já, É já pra pode botar, desfrutar. já pode botar aí melhor em campo pro homem. Pode, Everton pode. Ribeiro vai aí de Lailu. É Vai aí. barbaridade. Barbaridade. O que ele joga é uma coisa assim, de se celebrar o futebol, sabe? Você celebra o futebol quando vê o Everton Ribeiro em campo. É um tempo à frente, velho. Literalmente, um tempo à frente de todos os outros. Os outros não acompanham o raciocínio dele, nem para marcar, e muitas vezes nem para fazer a jogada acontecer, alguns companheiros. O Uhum. raciocínio dele é um negócio absurdo e a execução é primorosa. É,
Aí eu acho que vale esse 10 aí dele. Ademir, um verde, também o melhor verde ali em cima, o verde do Acevedo. Certo. Ademir, ele deu um Esse, passo para. esse lado direito foi bem, né? Teve um momento que o Bahia estava no segundo tempo pressionando e não deixava o Vasco pegar a segunda bola no segundo tempo. E o jogo todo acontecendo lá direito, o ataque do Bahia, né? Aí não é da Uhum. segunda bola que o Bahia retoma, o Bahia vira pra esquerda, velho. Aí Juba se embola sozinho com o Pulga, velho. E aí o Bahia Eita, perde a posse. Pulga faz uma falta lateral, acaba virando posse pro Vasco. Então o lado esquerdo e o lado direito estavam bem desbalanceados. desbalanceados ali. O esquerdo com a dificuldade, Uhum. enfim. Aí, Ademir, mais uma assistência. Antes da assistência, tinha sido 2 finalizações dele. Tinham botado o Léo Jardim para trabalhar um pouco. Então, para mim, merece esse verde aí. Pulga vai ficar com verde pelo gol. Verdinho. Pelo gol, é. Pelo gol. Porque foi muito feliz. Teve uma leitura boa, atacou a bola, foi em cima. Mas no decorrer do jogo, muitos erros. Aquilo que você falou da segurança, do cara de buscar ir para cima, de tentar fazer acontecer sem preocupações de autoestima, sem preocupação se estava lesionado vai conseguir ou não. Ele sabe que está no time, que ele tem um segundo à frente do outro. Isso aí talvez esteja influenciando ainda o Pulga. E ele é pressionado, porque é um cara que acaba. Virou escravo do próprio talento, né? Quando ele mostra o Exato. que é capaz de fazer, a torcida, o próprio Bahia. E é um Não jogador vai... de mercado, né? Um jogador que o Sem Bahia dúvida. investiu, né? O Bahia não vai esperar, assim, vamos dizer, muito para de repente jogar Pulga num mercado desse de Isso, mais justamente. valorizado, não. Justamente, justamente. Ele tem muita personalidade, velho. E aquilo que você também falou, que eu concordo muito. O cara tá mal, mas não para. Teve uma bola que ele perdeu um contra-ataque, ele foi. Eu acho até que ele derrubou o David. O árbitro não deu falta e ele conseguiu um escanteio pro Bahia. Uhum. Então é isso que eu acho que o Pulga acaba celebrando muito o fato de jogar direto, mesmo quando não está bem tecnicamente, porque ele tem um nível de entrega, de participação louvável. William José, eu vou botar amarelo. Certo. Amarelo. Jogo apagado, Exato. tentou fazer alguns movimentos como para a Bahia formar um losango, né? O Ademir e o Pulga iam mais à frente, mais dentro da área do que a linha lateral. O William José cai para fazer um global ali de losango como o quarto homem do losango, Everton de Ribeira à direita, Jean Lucas à esquerda e Acevedo começando. Alguns momentos o Bahia emulou isso, mas teve outros momentos, e a maioria deles, que foi com aquele tradicional tripé saindo de trás e o Juba flutuando ali pela meia esquerda. Foi o que aconteceu com mais frequência. Indo para os suplentes, assim, tem. Ficou faltando a zaga. Não botei a zaga, é verdade. Santiago, Ramos, Mingo e Amarelo nosso para glorioso Mingo, Canu. Canu, vou dar um verdinho. Amarelinho razoável aí para É. Mingo. Aliás, E, Mingo eu vou dar um laranja pela expulsão. Não pois dá, velho. é, pois Você é, tá pois é. ganhando o jogo, você tá com 3 pontos Incendiou o jogo, tá importantíssimos. ganhando o jogo pelo placar mínimo, né? Mínimo, pô. E aí ele não pode. Foi um ato Incendiou o jogo, pô, impensável. incendiou o jogo. Foi, comprometeu, pô. Aí é laranjinha mesmo. E Canu, vou ficar com verdinho, porque Canu começou mal, brigando com a bola, com o gramado, mas veio evoluindo no decorrer da partida. Terminou muito bem, muito seguro. Teve alguns duelos individuais com o Ryan, que ele foi muito bem. Então fico com o verdinho ali, com o Canu. Sobre os suplentes, Rogério Ceni mandou a campo Jean Lucas, perdão, Michel Araújo e Thiago nas vagas Isso. de Jean Lucas e Everton Ribeiro. Isso foi pouco antes do gol do Bahia. Pouco antes Hum. do gol do Bahia. O gol do Bahia, quando sai, já não é com Everton Ribeiro nem Jean Lucas em campo. Michel, vou dar um verdinho claro. Thiago, vou dar um amarelo. Gabriel Xavier também é um amarelo. E esse amarelo, nesse caso, é o seguinte: não jogaram o suficiente para que você pudesse destacar se estavam bem ou mal. Mas Thiago buscou jogo, Michel Araújo participou bastante, chamou a atenção participando. O Gabriel Xavier entrou para marcar o Verrete, aí acaba se anulando mesmo, não ficou muito com a bola, não começou a construir. Entrou Aí aos entra. 42, Gabriel Xavier. Exatamente. E aí não dá
Como E não Caio dá também. Alexandre entrou na vaga de Eric Pulga aos 39, é isso? Isso. Aí você pode colocar tanto para Caio Alexandre quanto para Cauli, que entrou no lugar de William José, os dois amarelinhos também. Certo. Então, amarelinho aí para Caio. Amarelinho, né? Para Caio, no caso, né? Amarelinho, amarelinho. Amarelinho, tá, Gabrielzito? Tanto para Amarelinho. Caio. Para ele e para Cauli. Para Caio e para Quanto Cauli. para Caio. Caio Aí Alexandre sempre tem aquela questão do sarrafo também, né? Apesar de ter com jogado pouco. certeza, meu irmão. Você vira escravo do talento, é isso aí mesmo. Que bom que é talentoso assim. Pois é. Professor Rogério Ceni. Professor Rogério, o Califa Amarelinho. Professor Rogério Ceni, o Verdinho. O Verdinho, a escalação, eu achei uma boa escalação. Eu tenho usado a possibilidade de Thiago ser titular, falado muito. E Thiago pode ser titular de qualquer posição. Ele pode ser titular liberada pela direita, liberada pela esquerda ou de centroavante. Talvez, e aí não vamos cravar, eu esteja passando isso pela cabeça do Rogério Ceni. Eu preciso ter um cara que é um coringa. Qualquer da posição do ataque que eu precisar, eu posso, de repente, lançar Thiago. O Thiago entrou e foi bem, contribuiu, enfim. O Rogério mandou o time bem para frente, assim. E quando precisou fazer trocas para conter, teve aquele BO ali da expulsão do domingo. Mas mesmo assim, por exemplo, o Verratti Não teve, entrou. né? Canu não tem um jogo aéreo forte contra o zagueiro. Ele colocou o Gabriel Xavier para colar no Verratti. Então o Rogério merece esse verde claro aí. Perfeito. Então, isto posto desta forma, finalizamos aqui nosso campinho para o print, para a eternidade. É Temos isso aí aí. o Melhor em print. campo é Everton Ribeiro. Já está aí com a faixa Brilhante. e a coroa brilhante aí. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui o nosso campinho e finaliza também aqui o nosso programa, tá? Queria mandar um abraço aqui para todo mundo, Cássio, que acompanhou a gente ao vivo. Obrigado de coração. Massa. Obrigado pela moral. Se você está gostando aqui do nosso conteúdo, pô, dê moral para os produtores de conteúdo locais, independentes. É uma galera que rala bastante, tá? Para seguir um compromisso de ser uma peça chave, tá? Nessa estrutura do futebol. Ainda que seja um papel adjacente, é um papel importante. Eu acho que se você puder contribuir da forma que você conseguir, a gente aí fica imensamente agradecido. Estou falando aqui em nome do 45 Minutos, do nosso projeto, mas também do BAFC, projeto que meu querido irmão Cássio Cardoso conduz com tanta valentia e com tanta competência, tá? Obrigado, Então, fica aí, tá, a solicitação para você contribuir. Siga a turma, tá? Siga aqui o 45 Minutos, siga o BAFC, tanto nas redes sociais quanto aqui no YouTube, que você vai ajudar demais, né, Cássio? Deu Aquela correria, demais, né? demais. A galera precisa. Às vezes a gente fala assim do like. O like que a galera der aqui nesse vídeo, rapaz, ajuda que esse vídeo chegue para mais gente. E aí a gente tem aqui. É legal, porque a gente às vezes vale a pena compartilhar algumas coisas do nosso dia a dia, né, Celso? Por exemplo, a gente chegou Sim, domingo, sim. trabalhamos domingo, fizemos coisa voltada a futebol. Chega domingo de noite, você quer ali estar com a família. Mas, pô, velho, vamos fazer uma live pra galera, vamos falar do jogo do Bahia com o Isso, Vasco. isso. Vai, a galera prepara a produção toda bem feitinha, com um campinho organizado, um negócio, sabe? Com recorrência, com constância. O 45, ele tem. Ele é confiável. Ele é pegada a carro japonês, sabe, velho? Então, assim. Você sabe que vai ter, você sabe que não vai deixar na mão. E isso, essa disponibilidade, essa equipe pronta, fazendo o melhor sempre, isso aí é difícil. As pessoas precisam se manter motivadas, assim. Quando a galera que está consumindo pega, dispara um like, espalha o link no grupo de WhatsApp, diz, pô, galera, olha aí que massa esse conteúdo, vão lá acompanhar. Eles Faz muita contribuem muito, diferença. muito. Faz muita diferença. Então É aí fica isso. o pedido pra galera se inscrever, deixar o like. E aí alguém falou aqui, que risada é essa de Celso, meu irmão? Celso como dá umas gaitadas, velho. Eu dou risada sozinho. Essa semana você com o Fred, eu dei pouca risada, velho. Que Fred escolheu melhor as palavras, né? Pra fazer uma analogia. Eu não tô lembrando exatamente qual foi, não. Aí você rasgou, eu falei, olha, isso é bom demais. A É, gaitada.
A gente tem que se divertir. Com certeza. Esta a gente gostar do que faz, né, meu lindo? É Com isso. certeza, meu irmão. Ó, Meu parceiro. a gente vai fazer um direcionamento aí para a live do esporte. Meu lindo, se você quiser ver o Chororô, Raiva, Ranger de Dentes, Cássio Cardoso, meu querido, o maestro Cássio Zirpoli, seu xará, Fred Figueiredo e Cauê Diniz estão ao vivo ainda. Oi. Chorando Eu as gosto, pitangas. eu gosto muito de vocês, para me divertir vendo vocês chorando. Fred, talvez um pouco. Mas meu xará não merece, não. Cauê não merece, não. Fred é aquele tipo de cara que você gosta muito. Eu gosto muito, mas ele sabe que apanha. Sabe? Não, você gosta muito e gosta de ver ele sofrer também, ao mesmo Um tempo. pouquinho, pelo menos. Só aquela agoniazinha. Só pra ver aquele tá dele meio irritado, né? Que vem depois, assim. É Tá. bom, é bom. Ele sabe que apanha. Ele, com É certeza, ele sabe que bom. apanha. Ele sabe, ele sabe, ele É. sabe. Meu lindo, um Mas cheiro para vamos sim. você. Um Uma abraço, meu irmão. ótima semana para todo mundo, tá? Obrigado de coração pela companhia nesse fim de domingo e desejando aí o melhor para todo mundo, uma energia maravilhosa aí para vocês, que seja uma semana muito massa e que a gente tenha mais motivos para sorrir do que para chorar. É isso aí. Importante. Um beijo. Um beijo, meu lindo. Beijo, meu irmão. Beijão pro Gabriel também. Gabrielzinho, Até um a cheiro próxima. para tu também, apesar da sua trairagem, guardei aqui no coração, tá? E um forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, Tchau, gente. tchau.